Bom dia, galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez gravando essas aulas. Hoje iniciaremos o módulo 5, certo? Da apostila, tá? Que vai trazer como assunto principal a Idade Média. Nesse módulo, vamos trabalhar a primeira parte da Idade Média, certo? Na apostila 6 vai vir a parte 2. Idade Média é um período da história, né? E dentro desse período histórico, existem dois momentos distintos. Essa primeira parte, que nós vamos estar analisando agora no módulo 5, onde abordaremos o conceito de Idade Média, o Império Bizantino, a formação do islamismo, certo? E o feudalismo, né? O sistema feudal. Essa é a chamada primeira parte da Idade Média. Na segunda parte, que vai vir na apostila subsequente, nós vamos estar analisando o segundo momento, que é a desintegração e a crise do sistema feudal, as cruzadas e tudo mais, e o renascimento comercial urbano, certo? Pois bem, Idade Média, né? Idade Média também, ou período médio, tá? É um período da história. A história é dividida em vários períodos, né? A pré-história, a antiguidade, né? Que se divide em dois momentos: antiguidade clássica e antiguidade oriental, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. O nome está dizendo Idade Média, tá? É um período médio, um período intermediário entre os outros períodos, né? Aquele período que fica entre os outros períodos, entre a antiguidade, né, entre a pré-história e a antiguidade, e entre a modernidade e a contemporaneidade, tá? A Idade Média, ela começou no século V, certo? E foi até o século XV, então são 10 séculos de duração. Dentro de um contexto histórico, 10 séculos é um período relativamente curto, tá? E que é dividido em dois momentos distintos. A Alta Idade Média, que vai do século V até o século X, certo? A chamada Alta Idade Média é o momento da formação do mundo medieval. É a formação e consolidação do mundo medieval, certo? E a Baixa Idade Média vai do século XI até o século XV. Aí já começa a decadência, a crise do sistema feudal, ok? Então esse é o conceito de Idade Média, tá? Período intermediário entre os períodos históricos. Dentro da chamada Idade Média, tá? Como falei anteriormente, nós vamos analisar o que foi o Império Bizantino, tá? O islamismo e o feudalismo em si, tá? Vamos começar aqui pelo Império Bizantino. Império Bizantino, na realidade, o Império Bizantino ele fica fora do mundo ocidental. O mundo feudal, ou o feudalismo, que a gente vai ver daqui a pouco, ele se caracterizou e predominou na Europa, tá? Fora do continente europeu, fora da esfera de dominação romana ocidental, se formou um outro império romano, tá? No século V, certo? O imperador Teodósio, aliás, no final do século IV, o imperador Teodósio, mais especificamente no ano de 395, havia dividido o Império Romano em duas partes, certo? Para melhor administrar, ele dividiu o Império Romano em duas partes. Uma com sede na parte ocidental, com sede em Roma, que é o Império Romano Ocidental, e o outro com sede em Constantinopla, o Império Romano Oriental, que mais tarde vai se chamar Império Bizantino. Então, o Império Bizantino ele pode ser chamado Império Romano Oriental, tá? Porque a sede vai ser em Constantinopla, vai ser escolhida a cidade de Constantinopla, que vai ser o principal centro comercial e o principal centro cultural do mundo oriental, certo? A parte ocidental, com sede em Roma, ela sucumbiu no século V com as invasões bárbaras, certo? Formando um mundo tipicamente rural,
a Europa se feudalizou, enquanto que a parte oriental do Império Bizantino resistiu até o século XV, certo? Houve várias tentativas de invasão, mas o Império Bizantino resistiu e conseguiu permanecer forte, firme e forte até o século XV, certo? Exatamente por estar localizado na outra parte, na parte oriental, certo? Constantinopla é a capital do Império Bizantino, o principal centro do comércio no mundo oriental, certo? Então, o Império Bizantino, ele foi um império muito importante do ponto de vista econômico, estratégico, até porque Constantinopla era a principal cidade comercial do mundo oriental. Todos os povos praticamente comercializavam com Constantinopla, e era um importante centro cultural também, certo? O Império Bizantino, inclusive, ele tem suas raízes, né, suas origens do mundo grego, tá? O nome Constantinopla, por exemplo, que é a capital, é referência ao imperador Constantino, imperador romano. E o nome Bizantino vem de Bizâncio, uma antiga região da Grécia Antiga, tá? Então, no passado histórico, o Império Bizantino pertenceu aos gregos. O imperador mais importante, maior destaque foi Justiniano, certo? Em seu reinado, ele fez inúmeras realizações, né? O Império Bizantino atingiu o seu máximo de esplendor cultural, econômico, militar, durante o seu reinado, inclusive conseguindo sufocar as diversas tentativas de invasão do Império, certo? Ele foi o imperador mais importante, inclusive criando o famoso Código Justiniano, tá? Que serviu de base para o direito romano, inclusive, tá? Um outro aspecto que marcou o Império Bizantino foi o cisma do Oriente. O que é o cisma do Oriente? O cisma do Oriente foi a divisão da Igreja Católica. Como o Império Romano já havia acontecido a divisão, né? Cujas sedes em lugares diferentes, Roma sendo a sede do Império Romano Ocidental e Constantinopla a sede do Império Romano Oriental, a Igreja Cristã ou a Igreja Católica também houve uma divisão, certo? Formando duas novas igrejas, a Igreja Católica Apostólica Romana, com sede em Roma, e a Igreja Cristã Ortodoxa, com sede em Constantinopla. Ou seja, houve a primeira grande divisão do cristianismo. Depois, no século XVI, vai ter as reformas religiosas, né? Formando novas igrejas, surgindo as igrejas protestantes e tudo mais. Mas a primeira grande divisão religiosa na história foi o cisma do Oriente, certo? Com a divisão do cristianismo em duas partes, formando duas novas igrejas. A Igreja Católica Apostólica Romana, com sede em Roma, cujo principal expoente, o cabeça maior, é o Papa, né? O principal representante da igreja, e a Igreja Cristã Ortodoxa, com sede em Constantinopla. A Igreja Cristã Ortodoxa é diferente da Igreja Católica Romana, tá? Em vários aspectos. Ela não reconhece a autoridade do Papa, certo? Quem exerce a autoridade principal da Igreja Cristã Ortodoxa são os patriarcas, que eles chamam de patriarcas, tá? Nos dias atuais, países como a Rússia, a Grécia, são de origem, predominam o cristianismo ortodoxo, tá bom? Certo? Beleza, isso foi o Império Bizantino. Ainda dentro desse período da Idade Média, e agora indo lá para o mundo oriental, tá? Nós vamos falar do Islã, ou islamismo, ou o mundo muçulmano. Como que se formou o islamismo? Certo? O islamismo, na concepção da maioria das pessoas, é uma religião, certo? Exatamente, mas perpassou a isso, a questão religiosa. O islamismo formou um verdadeiro império islâmico. Tudo começou na Península Arábica. A Península Arábica fica lá no Oriente Médio, tá? Então ali é o berço do mundo muçulmano, certo? Onde se formou a religião islâmica, com o profeta Maomé. O Maomé foi o fundador da religião islâmica, certo?
depois um pouco mais de calma, eu gostaria até que vocês pesquisassem um pouco sobre como que Maomé se transformou profeta. Ele não nasceu profeta, tá? Ele levava uma vida comum, uma vida normal, até que ele recebeu a visão, né, do anjo, né, do arcanjo Gabriel, que segundo a narrativa muçulmana, certo, ele ia passar a ele os ensinamentos do Islã, certo? E atribuindo a ele a missão de expandir o Islã pelo mundo, né? Começando pela Península Arábica e depois pelo mundo, certo? Então é verdade que o islamismo chegou até na Europa, chegou a ocupar a chamada Península Ibérica, onde hoje está localizado Portugal e Espanha, certo? Falando um pouco sobre a questão da religião islâmica, tá? A palavra Islã significa submissão total a Deus. No caso, os muçulmanos chamam Deus de Alá, mas é Deus a mesma coisa. Deus é um Deus, só muda a nomenclatura, mas é Deus que nós conhecemos, tá, gente? Certo? O islamismo tem alguns princípios fundamentais, né? Que faz parte dos ensinamentos, tal como o cristianismo tem os 10 mandamentos, né? Tem os ensinamentos de Cristo, e Jesus Cristo é o representante maior do cristianismo, certo? O Islã também tem os seus princípios fundamentais, né? A obrigação de jejuar durante o mês do Ramadã. O Ramadã é o mês do jejum. O jejum é o mês de outubro, tá? Durante 30 dias, do nascer ao pôr do sol, eles fazem o jejum, tá? Eles não ingerem nada de alimento ou bebida, né? Do nascer até o pôr do sol. Lógico que à noite eles fazem as refeições normais, né? Crianças, idosos, pessoas doentes são liberadas do jejum, né? Elas não precisam fazer, tá? Até pela questão física, a questão orgânica de não aguentar fazer o jejum, né? Que exige um sacrifício. Isso faz parte da obrigação de todo muçulmano. Outra obrigação ou princípio da religião islâmica, a obrigatoriedade de todo muçulmano fazer orar 5 vezes ao dia, tá? 5 vezes ao dia o muçulmano faz suas orações, né? Onde ele faz suas preces, onde ele faz as suas reflexões, né? E isso faz parte da obrigação de todo muçulmano. Outra obrigatoriedade é fazer peregrinação pelo menos uma vez na vida. Todo aquele que se diz muçulmano, que é convertido à fé islâmica, uma vez na vida ele tem que ir a Meca, que é a cidade sagrada dos muçulmanos, tá? Faz parte da tradição, faz parte da obrigatoriedade de todo muçulmano, tá? De ir a Meca uma vez na vida. Como, vamos supor, os cristãos, como se o cristianismo obrigasse, tivesse como fundamento principal a obrigatoriedade de você conhecer Roma uma vez na vida. Por que Roma? Roma é a sede da Igreja Católica, né? Mas não temos isso na igreja Católica ou nas igrejas protestantes, né? Mas faz parte da tradição islâmica, faz parte dos princípios do islamismo. A outra obrigatoriedade, fazer caridade, né? Ajudar os pobres, dar esmolas, faz parte da obrigatoriedade de todo muçulmano, certo? Então esses são alguns dos princípios que norteiam os ensinamentos do Corão. O Corão é o livro sagrado do muçulmano, tá? Corão ou Alcorão. Todos os povos, né, ao longo da história, tem seu livro sagrado. Os cristãos têm a Bíblia Sagrada, os antigos persas, os Zend-Avesta, os egípcios, o livro dos mortos. Os muçulmanos, o Corão, né, ou o Corão, que é o livro sagrado, onde contém os ensinamentos da fé islâmica, né? Certo? Então, para finalizar aqui a questão
do islamismo, por último, a expansão, né? Quando eu falo expansão, é o crescimento da religião e a expansão pelo mundo. Como que se deu? Ela começou aqui na Península Arábica, tá? Que é o Oriente Médio. Quando eu falo Oriente Médio, estou falando lá do Sudeste Asiático, mais especificamente aquela região lá da Palestina, a Síria, Líbano, Arábia Saudita, os Emirados Árabes, toda aquela região, tá? E se espalhou pelo mundo, tá? Chegando até a Europa, mais especificamente na Península Ibérica, onde está localizado Portugal e Espanha, certo? Somente no século XV, final do século XV, início do século XVI, portugueses e espanhóis, primeiramente com os portugueses, depois com os espanhóis, por meio da chamada Guerra de Reconquista, que conseguiram expulsar os muçulmanos da Península Ibérica. Mas eles chegaram fora da esfera geográfica asiática, né? Onde tudo começou. Tá? Hoje a religião islâmica, ela é uma das religiões que mais cresce no mundo, tá, gente? Ela só perde seguidores para o cristianismo. Mas em número de fiéis, é a segunda maior religião do mundo em número de fiéis, em número de seguidores. Certo? Dentro desse modo ainda, tá? Falaremos agora dos francos. Tá? O que são os francos? Os francos é um dos reinos que se formou na Idade Média, mais especificamente na Europa. Certo? Quando ocorreu a crise do Império Romano, houve a sua desintegração e as chamadas invasões bárbaras, o mundo romano ocidental, ele sucumbiu, certo? Ele se fragmentou do ponto de vista político, formando várias unidades políticas, né? Que vamos chamar de reinos. Entre esses reinos, o de maior destaque foi o reino dos francos, certo? O reino dos francos abrange áreas, o território que hoje é a Alemanha, França, a parte maior da França, evidentemente, e parte da Bélgica, dos Países Baixos. Uma parte maior e mais significativa do território francês. Daí o nome francos, certo? Quem são os francos? Os francos eram descendentes das antigas tribos germânicas. Os germânicos foram um dos primeiros povos a ocupar o Império Romano no Ocidente. Tá? Com as invasões bárbaras, o mundo romano ocidental se fragmentou politicamente, havendo o que nós chamamos de ruralização da economia da Europa ocidental, né? A feudalização, certo? E o reino dos francos foi o principal desses reinos, certo? Durante o seu auge, né? Durante a sua formação e a sua expansão, tivemos duas dinastias que governaram o Império Franco. Quando eu falo de dinastia, estou falando de governantes de uma mesma família, que vão se sucedendo no trono, tá? Pelo critério de hereditariedade. Tivemos a dinastia Merovingia, né? Começando com o rei Meroveu, passando por Clovis, até Pipino Aurélia. Depois veio a dinastia Carolíngia, cujo principal, o maior expoente dessa dinastia foi Carlos Magno. Foi quando o reino dos francos atingiu o seu máximo de esplendor cultural, social, econômico, principalmente cultural, certo? O Império Carolíngio, sob o comando de Carlos Magno, se tornou o principal reino da Europa, tá? E um dos principais reinos do mundo naquele período. Só que aí o que acontece? Tá? Como tudo aquilo que tem seu auge, ele tem a sua decadência. Com a morte de Carlos Magno, né? Começa a disputa pelo poder entre os herdeiros, entre os filhos, né? Os herdeiros do trono seriam os filhos dele, certo? Geralmente os filhos brigam pela herança dos pais, né? Quando existe essa coisa de que tem poder, tem dinheiro envolvido. Nesse caso aqui era o poder, o trono, né? A morte de Carlos Magno representou a fragilidade, a fragmentação do reino dos francos. E deu origem como uma das bases do sistema feudal, que nós chamamos de feudalismo, certo?
Por quê? O reino dos francos era um reino forte, né? Carlos Magno conseguiu organizar o reino de tal ponto que se transformou um dos principais reinos do mundo naquele período. Com a sua morte, os seus herdeiros não conseguiram dar continuidade à política que o pai havia implantado, a forma de governar, certo? Havendo disputa entre eles, essa disputa acabaram surgindo conflitos, guerras locais, fortalecendo o poder de alguns governantes locais, de alguns senhores, donos de terras, que não vamos chamar na época do feudalismo de senhores feudais, certo? Então, tivemos essas duas dinastias, né? A dinastia Merovíngia e depois a dinastia Carolíngia, que marcou a história dos francos. E para a gente concluir o assunto sobre Idade Média, na sua primeira parte, nós vamos falar do sistema que dominou toda a Europa nesse período, que foi o feudalismo. A palavra feudalismo é de feu, que significa terra, certo? Por que feudalismo? Porque com as invasões bárbaras, com a crise do Império Romano e posteriormente as invasões bárbaras, o mundo romano, o Império Romano Ocidental se fragmentou politicamente, certo? Basicamente se ruralizou. O mundo feudal é um mundo basicamente rural, gente, que gira tudo em torno do feudo, que gira tudo em torno da terra. Tanto é verdade que durante o domínio do sistema feudal, a principal atividade econômica foi a agricultura, certo? No auge do Império Romano, a principal atividade econômica era o comércio. O comércio declinou-se, certo? É como se tivesse dado 2 passos para trás. Foi exatamente o retrocesso no que nós chamamos de organização política do Império. O que era Império não é mais Império, tá? Se fragmentou em diversos reinos independentes, certo? Esses reinos também não tiveram sustentabilidade. O único que durou mais tempo, que foi forte, foi o reino dos francos, nós falamos anteriormente, mas também depois se fragmentou. Então, o mundo feudal, o mundo europeu passa a ser um mundo feudal. Vai ser um sistema político, econômico e social que vai dominar toda a Idade Média, do século V até o século XV, certo? Quais vão ser as características desse sistema? Tá? O feudalismo ele se notabilizou por uma economia basicamente rural, um sistema político fragmentado, tá? Com ênfase aos poderes locais, aos senhores feudais, uma sociedade estamentária, uma sociedade de ordens. No caso, aqui a sociedade feudal era dividida em 3 grupos principais: o clero, a nobreza e os servos, que faz parte do chamado os camponeses, né? Cada um já tinha uma função previamente definida, certo? Só para fortalecer, o mundo medieval, gente, é um mundo fortemente marcado pela religiosidade. A religiosidade, ela foi a principal característica que marcou esse período. Houve um grande domínio da Igreja Católica sobre a forma de pensar e agir do homem, certo? Então esse grupo aqui, o clero, ele acabou sendo o monopolizador do conhecimento durante a Idade Média. Ele já tinha uma função específica, que era rezar, orar, né? A função do clero era cuidar da parte espiritual, a parte religiosa, de orar, né? A nobreza, a sua função era fazer a guerra. Então, eles não trabalhavam. A função da nobreza era previamente destinada à guerra. Desde cedo já treinavam para se preparando para as guerras, né? A formação dos guerreiros. E os servos? A função dos servos era trabalhar. Eram eles que faziam os trabalhos mais pesados, o trabalho da agricultura, né? Então, cada um já tinha uma função previamente definida na sociedade, tá? Essa divisão em ordens, segundo a narrativa medieval, é uma ordem estabelecida por Deus. Deus quis assim: quem nascia
nobre ia morrer nobre, quem morria nascia servo ia morrer servo. Não cabia questionar ou tentar de mudar de ordem. Não havia mudança, não havia ascensão social, certo? Nobre só se casava com nobre, servo só se casava com servos, certo? É uma sociedade previamente estabelecida diante de uma ordem divina. Deus quis assim, não cabe a questionar, cabe a obedecer, né? Pois no final você vai ganhar recompensa, que é o paraíso, é chegar ao céu. É assim que foi a narrativa criada em toda a sociedade medieval. Uma sociedade marcada, dividida em 3 ordens distintas. Clero, a sua função era basicamente rezar, passava todo o tempo só cuidando da parte espiritual, e interferia também na vida política. A nobreza se preparava o tempo todo para a guerra, né? Então desde cedo já a preparação para a guerra, a formação, já desde criança, a formação de guerreiros, né? Porque havia a máxima de que em nome dos fracos e oprimidos, eles lutavam, guerreavam em nome dos fracos e oprimidos. Quem eram os fracos e oprimidos? Os servos. A função deles era trabalhar, produzir, garantir o sustento da nobreza e do clero. É desse grupo aqui que sustentava toda a sociedade, entendeu? Com o seu trabalho. A economia feudal era uma economia agrária. Agrária porque a agricultura era a principal atividade econômica, tá? Mas a produção medieval, ela não se destinava ao mercado externo, ela se destinava somente ao consumo do feudo. Então era uma produção autossuficiente, era uma agricultura mais de subsistência, somente para atender as necessidades do feudo, o consumo interno, tá? Então, diante disso, o comércio pouco se desenvolveu nesse período. O comércio medieval, ele restringiu-se às trocas naturais. Trocava-se um produto por outro. Então teve pouco desenvolvimento comercial na Idade Média, porque tudo que se produzia era só para o consumo interno, só para o consumo local, não se produzia para vender. Até porque também a religiosidade, dentro da mentalidade religiosa, havia a proibição, né, do lucro. O lucro era proibido dentro da visão religiosa. E vocês sabem muito bem que comércio só existe se existir o lucro, né? E a agricultura, que era a principal atividade econômica, ela não tinha a função de gerar lucro, ela tinha a função de garantir a alimentação, garantir o sustento da população que vivia dentro dos feudos. Certo, gente? Tá? Então, essa foi a primeira parte da Idade Média. Durante nossos encontros na quinta-feira, a gente vai estar discutindo com mais detalhes, né? Com mais profundidade, o conteúdo aí da nossa apostila, tá ok? As dúvidas vocês também podem estar perguntando lá nos nossos encontros, ok? Até a próxima!